querida! Quero saber como você está. E eu espero que esteja tudo bem. Vem comigo, está no ar o nosso programa Espaço Feminino, com muita coisa pra gente conversar nessa edição. Vamos falar da história do Dudu. O garotinho de 2 anos que é diagnosticado com uma doença raríssima. E a família do Dudu tem se mobilizado em diversas frentes para conseguir o dinheiro para que ele realize o tratamento. Porque se ele não realizar, ele pode ficar tetraplégico. Então, uma luta contra o tempo pela vida do Dudu. E a gente vai falar mais sobre isso. É o único caso conhecido no Brasil e nós vamos falar dessa mobilização e como cada um de nós pode ajudar o Dudu. Também vamos falar das mulheres na política. Eu vou receber aqui nos nossos estúdios algumas que foram eleitas nestas eleições, vice-prefeita, vereadoras, para a gente falar da importância da mulher na política, analisar os números e prioridades. Você pode, e por favor, participe aqui conosco, interaja, manda sua pergunta, faça o seu comentário, afinal você já sabe, né? Esse programa aqui só existe por conta de você, então somos nós, todos juntos aqui. O nosso WhatsApp, anota aí, 34 99947 4515. Esse telefone você fala quando quiser com as nossas equipes, com o nosso jornalismo também. Eu estou esperando ligadinho em você. E aí, lembrando também que participa comigo, você tem alguma coisa aí no programa também. E aí nós vamos sortear hoje 2 ingressos para o lançamento da FENAMILHO, que acontece neste sábado em Patos de Minas, FENAMILHO 2025, olha só. E vai ser show com o Zezé de Camargo, rústico. Então, dia 12, e hoje tem um par de ingressos que a gente vai sortear entre as pessoas que participarem conosco. As nossas convidadas já estão aqui nos estúdios. Eu vou falar com a Poliane Ferreira, vereadora eleita de Lagoa Formosa. Como é que vai, Poliane? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Espero que o programa seja muito construtivo, produtivo e informativo. Claro. E a Loren Luiza está aqui do meu ladinho, ó. Ela que é vereadora reeleita de Rio Paranaíba. Como vai, Loren? Tudo bem, Ludmila, boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, né? Estive aqui há 4 anos atrás, né, na minha primeira... Demorou a voltar. Na minha primeira eleição e agora eu volto aí pra gente poder trabalhar um pouquinho mais desse assunto da mulher na política. Muito bom. A Paula Lima, que é vereadora eleita de Carmo do Paranaíba. Como vai, Paula? Boa noite, vou bem. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, vamos trabalhar um pouquinho aí pela população, pela comunidade. É um prazer estar aqui representando a minha cidade. Fico feliz que vocês estejam aqui. E representando as mulheres eleitas de Patos de Minas, a vice-prefeita que foi reeleita. Como vai, Sandra? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todas as ex-candidatas agora eleitas, né? Tanto a Lauren, tanto a Poliane, tanto a Paula também. Sejam muito bem-vindas ao nosso município. Espero que vocês, sempre que vêm em nossa cidade, sejam muito bem acolhidas. Obrigado por essa oportunidade, Ludmila. Poder levar um pouco mais o assunto política para dentro das casas das pessoas. É importante, sim, a gente falar, discutir política e agora, com todas essas mulheres, analisar, então, sobre essa participação feminina. Eu vou para o intervalo e fiquem conosco, já já a gente volta falando sobre isso e muito mais. Gente linda, de volta com o nosso Espaço Feminino e agora a gente vai analisar como que foi a campanha, seja para reeleição, para primeira vez concorrendo a um cargo eletivo público, para a gente destrinchar mais sobre esse papel e, sobretudo, a mulher em uma campanha política. Laura, eu vou começar com você. Até porque você foi reeleita e quando da sua primeira eleição, lá em 2020, você foi a vereadora eleita mais jovem de Minas Gerais. Como que você analisa o desafio que você teve na primeira campanha com agora? A gente estava comentando, eu estava analisando seus números também, você quase que dobrou o seu número de votos. E o que foi diferente nessa campanha e como é que foi convencer o eleitorado também de Rio Paranaíba que seu nome precisava continuar entre os vereadores do município?
Bom, Lud, na última, né, em 2020, eu tinha que fazer com que as pessoas me conhecessem e votassem em mim pela minha história, né? Pelo que eu fiz durante a minha vida, uma curta vida, né? Eu tinha 21 anos quando fui eleita. Como você comentou, fui a eleita mais jovem de Minas em 2020. Então eu tinha que convencer as pessoas, fazer com que elas entendessem do legado que eu tinha da minha vida, né? O que eu podia mostrar para eles era isso. Eu não tinha um trabalho porque eu estava em busca do meu primeiro mandato. Então, esse ano é essa diferença, né? Para as eleições desse ano, eu tive 4 anos para poder trabalhar. Foram 4 anos indo em Brasília, atrás de deputado, indo em BH, né? Também nos deputados, pedindo recurso para o município, fazendo o que eu podia, indicações ao prefeito, e a gente trabalhou muito. Então, a diferença foi essa, que nesse ano eu pude mostrar para as pessoas o que eu fiz, o que eu trabalhei durante esses 4 anos, e pedir para que as pessoas realmente confiassem agora, porque eu mostrei um bom trabalho. Então a diferença era essa. Antes as pessoas tinham que acreditar no meu legado, no que eu tinha da minha vida, e agora elas puderam ver um pouco do meu trabalho nesses 3 anos e meio aí, e que acredito que eu tenha desempenhado bom trabalho, porque, como você disse, eu tive 152 votos na primeira, né? Rio Paranaíba, um município pequeno, de 14 mil habitantes aproximadamente, e agora eu fui para 322 votos. Então, assim, acredito que a população tenha entendido um pouquinho do meu trabalho, né? Tenha visto, reconhecido, visto que a gente lutou muito, que a gente trabalhou muito, para poder chegar nessa reeleição. Então, assim, foi essa a diferença. De antes era o meu legado da minha vida pessoal, do que eu era envolvida na comunidade, e agora do que eu já fiz durante esses 4 anos. E o que vai fazer? E o Certamente que vou você levou essas propostas, a gente vai saber já já. Poliane, primeira vez na política, e como é que foi essa busca de votos? E como é que você via o olhar do eleitorado para você, principalmente como mulher? Ludmila, na verdade, o meu foi o seu primeiro, né, Laura, que você passou. A gente precisava mostrar para as pessoas sobre a vida da gente, quem era a gente. Eu tenho uma floricultura há 23 anos na cidade. Eu comecei a fazer um trabalho de esclarecimento sobre política desde janeiro deste ano, que eu venho trabalhando, mostrando para as pessoas o que é realmente uma política. Venho de uma cidade muito polarizada entre partidos. A gente vai falar isso já já. A e B. Porque lá a situação tá meio confusa, hein? Tá meio confusa. Tá. E é um trabalho muito difícil da gente estar levando para as pessoas sobre conscientização do valor do voto, né? Da responsabilidade de estar votando, né? E eu consegui mostrar para as pessoas a importância da política. E a gente, sendo mulher, tem sim, sempre tem uma historinha, um olharzinho assim que você pensa, né? Será que o eleitorado pensa, será? Eu pretendo fazer um excelente trabalho, como a Lauren disse, e na próxima, talvez fique um pouquinho mais leve. Eu costumo dizer que 45 dias a gente não consegue fazer uma campanha eleitoral, que a campanha eleitoral é a história de vida da pessoa. Paula, e em Carmo do Paranaíba, teve esse olhar que a Poliane traz pra gente de uma certa desconfiança do eleitorado com relação ao papel da mulher, e como é que foi a sua campanha para convencimento dessas pessoas? Bom, Lud, como as meninas disseram, para mim também não foi diferente. Eu tive eu não posso dizer que foi difícil para mim através da questão da mulher, porque eu já trabalho numa área bem masculina. Eu trabalho na Associação dos Cafeicultores, já tenho 16 anos, então eu trabalho com homens, eu lido com homens todos os dias. E por incrível que pareça, eles que me estimularam a entrar na vida política. Não era uma coisa que eu pensava, que eu analisava, e foram falando, e até que me convenceram. E eu vendo toda a situação política da minha cidade, do estado, do país como um todo, falei, gente, realmente a gente tem que fazer a diferença. Sou mãe, então eu fico pensando no futuro das minhas filhas. Eu pensava, não, agora eu vou mesmo fazer a diferença. Eu acredito que a mulher tem esse poder, sim, de fazer a diferença. Claro que quando eu fui pedir os meus votos, como as meninas disseram, eu tive que me apresentar e apresentar a minha vida, a minha história de vida, porque eu realmente não tenho uma vida política para mostrar um trabalho, né, nesse aspecto. Mas, assim, graças a Deus todo mundo aderiu.
Eu fui muito bem recebida, fui carinhosamente recebida por todos. Não tive indisposição, igual a gente vê que acontece as indisposições. Acredito que as meninas devem ter encontrado alguma coisa desse tipo. Foi tranquilo, foi leve, não foi pesado. Eu assim, posso estar, não estou desmerecendo nenhuma dificuldade, porque eu sei que tem as dificuldades, mas pra mim foi leve. E foi até ser um momento. Eu disse que eu estava saindo da minha zona de conforto completamente, porque 16 anos dentro de escritório, né? Você fica ali só no seu mundinho. E eu pude sair, pude visitar os meus clientes, que eu trabalho com produtores. Então eu pude ir na casa deles, ver a realidade deles. E, claro, conhecer novas pessoas. Então, para mim, foi, como que eu posso dizer? Foi uma experiência muito agradável até o momento. Esse ponto de buscar os votos. Sandra, você como vice-prefeita e reeleita, no cargo do executivo, você acha que é mais tranquilo essa posição da mulher? Até porque numa chapa majoritária, a figura feminina traz uma certa leveza e até a gente vê algumas chapas preferindo ter um homem e uma mulher para justamente buscar e trazer esse equilíbrio que a política tanto fala, tanto incentiva, só que nos números a gente ainda não vê isso. Então, como que você analisa essa circunstância quando trata, né, do executivo, da prefeitura e trazendo para a realidade também de uma candidata ou de uma eleita para um cargo no legislativo? Eu vejo que há uma dualidade de entendimento enquanto executivo e legislativo. Uma vez que para o legislativo, o círculo de amizade, as pessoas, né, que vão votar, que conhecem a candidata, ele é mais restrito. Já no caso do executivo, não, bem mais amplo, né? Nós temos aí quase 170 mil habitantes, em Patos de Minas, nosso município, 116 mil eleitores. Desses 116 mil eleitores, 53% somos nós, mulheres. E em 2020 éramos 52%. Então eu vejo que a responsabilidade aos olhos da população, não que seja maior na execução do trabalho. Eu falo aos olhos da população. Eu vejo que a responsabilidade aos olhos da população do executivo é um pouco maior. E te falo de coração que em 2020 eu senti um certo preconceito. Enquanto mulher, enquanto naquela situação onde eu passava, eu estava obesa, né? Eu pesava naquele momento 115 quilos, então onde eu chegava, as pessoas não me olhavam, elas me mediam. E aí, então você acha que você sofreu algum tipo de preconceito pelo seu corpo e pela sua mulher? Então foi um preconceito dobrado. Sem dúvida. Só quem passa pela obesidade sabe do que eu estou falando, né? Não me vitimizo, muito pelo contrário, eu trago isso aqui de uma maneira muito natural e entendo perfeitamente o posicionamento das pessoas e respeito. Mas aonde eu ia, né, em todos os distritos, aonde eu chegava, as pessoas, ao invés de me olhar, elas me mediam no primeiro momento. E quando eu começava a falar sobre política, as respostas, principalmente das mulheres, eram: olha, meu marido não está em casa. Né? Então, com todo jeitinho, que é o que a gente às vezes consegue no trato com a família, com os filhos, né? Olha, eu não gostaria de falar exclusivamente com seu marido, gostaria de falar no primeiro momento com você. Então, esse desafio é muito grande de você ser conhecida. No primeiro momento, as pessoas têm que conhecer você, saber que você está aceitando um desafio, indo para um trabalho, representando a população de maneira muito responsável. E isso, atrelado à mulher, é um tanto quanto complicado, é desafiador. E falando dessa questão de desafio, de preconceito, vem mais da própria mulher com a mulher ou do homem para com a mulher? Acredito que dos dois, mas atuando hoje, né, como exercendo um cargo público como eu exerço hoje, eu sinto, até através das conversas, né, dos contatos que eu tenho com algumas eleitas, com as candidatas, né, elas sentem essa rejeição, esse preconceito, inclusive pelas mulheres. Eu acho que é o que mais dói também. É verdade. Me dói muito mais. Porque é o público que você está falando diretamente. Eu quero saber depois, assim, as prioridades, mas principalmente na Câmara, quando se busca ali uma pluralidade, quando você busca vozes falando de diferentes contextos e nichos, talvez a mulher ocupando essa cadeira vai dar atenção também para as pautas femininas. Ludi, no meu caso, assim, como eu disse, que eu não tive tanta dificuldade, mas a gente sente, sim. E assim, a pergunta era: você vai deixar seu emprego? Como você vai fazer com sua família? Né? Assim, a hora que me faziam essa pergunta, eu pensava: gente, mas eu sou capaz de fazer tudo isso, eu já faço tudo isso. Né? Então a política é um complemento do meu trabalho, é o que eu já estou no meu dia a dia. É como se a figura feminina, ela
um abandono. Assim, você vai deixar uma coisa para fazer outra, você não consegue. Porque o seu lugar é ficar na casa e aí você tem que trabalhar para poder aí eu chegava, ajustar a sua renda. Você trabalha fora, mas como você trabalha fora com 3 crianças? Porque eu trabalho fora, desde que minhas meninas nasceram. Então, assim, tem essas perguntas, como a Sandra disse, você vai sentindo, assim, mas você vai dando um jeitinho e vai saindo da situação. Mas essa questão que a Sandra falou das mulheres para as mulheres, isso eu senti mais do que os homens com as mulheres. Eu senti mais. Até não foi nem para mim. Em Carmo do Paranaíba, nós tivemos, concorrendo à prefeitura, uma candidata, né? Uma mulher. E quando eu estava com ela, eu sentia isso até mais para ela do que para mim. Então eu pensava, meu Deus, assim, né? Como que pode, né? Aí ontem, por incrível que pareça, eu ouvi a primeira vez, depois de eleita, uma mulher falar para mim, mulher vota em mulher. Então essa tá com a mente mais aberta, porque não era isso que eu estava percebendo. Isso eu falo na questão do prefeito, né? Agora vamos analisar os números e trazer para nossa realidade local sobre essas questões aí de participações e de representatividades das mulheres na política. Vou colocar até na tela para a gente ver, são dados do TSE. Em 2024, do total de candidaturas, 66%, olha só, eram de candidaturas de homens, 34% de mulheres. Aí quando a gente analisa a questão dos eleitos em 2024, aqui para todos os cargos, tá? Assim como é nessa primeira questão aí, mas eleitos em 2024, nós temos 82% de homens, 18% de mulheres. E aí, se a gente analisa quantas prefeitas ou quantas vereadoras foram eleitas, a gente tem uma melhora comparando as eleições de 2020 para 2024. Em 2025 eram 656 prefeitas eleitas, em 2024 passou para 724. Se em 2020 eram 9.371 vereadoras eleitas, em 2024 esse número melhorou um pouquinho mais, 10.603. Então, avanço que a gente percebe, mas bem devagar quando a Sandra mesmo fala. Se somos maioria, na maioria das cidades, mulheres, talvez essa dificuldade de conquistar ou de provar, porque tem gente que tem que provar, né? Tem que provar. E as mulheres também são competentes para ocuparem esses cargos, vai ficando complicado, mas que bom que existem vocês para poder mudar esse pensamento e com ação provar essa finalidade, já que a gente tem que provar então. Mas trazendo, e aí analisando um pouquinho também as realidades de cada município, por exemplo, em Rio Paranaíba são 11 cadeiras para o... Aliás, são 9 cadeiras para o Legislativo. Então, hoje, está quase terminando essa legislatura, são 2 mulheres. Isso. E na próxima continua 2. Então, empate. Não. Uma candidata. Somente só eu você. Pra próxima. Exato, Sim, só você. Só eu. Estarei eu e mais 8 homens para a próxima. Eu só queria ressaltar algo bem rapidinho, Ludmila, sobre aquele primeiro gráfico que você passou dos 60 e poucos % de candidatos homens e 30 e poucos % de mulheres. A gente nota que existe uma lei, né, que a gente precisa ter essa medida aí de 7-3 em 10 candidatos. Então, mostra que só está sendo seguido o que precisa, o que é pedido por lei. Até porque se não tiver esse equilíbrio, a chapa nem não pode ser feita. Não pode ser nem registrada. Então, assim, é impressionante ver como os municípios, né, têm buscado o mínimo possível. A gente precisa de que mais mulheres se interessem. E que não seja só o mínimo, que talvez em um partido que são 10, sejam 5 e 5, ou que sejam talvez até mais mulheres. Então, assim, a gente vê que está sendo seguido só o mínimo que precisa de mulheres para serem candidatos, para que uma chapa possa competir, né, ir para as eleições. Você teve alguma dificuldade enquanto mulher por tratar com seus pares em maioria? Dentro da Câmara? Isso. Sim. Você acha que vai ser mais difícil agora com essa diminuição? Nessa eleição, eu sinto que talvez o fato de termos mais jovens vai fazer com que fique menos difícil. Porque na última, nós éramos, em 2020, atualmente nós somos 2 jovens que foram eleitos em 2020. Agora nós já vamos para 5 jovens dentro da Câmara. Isso mostra muito o cenário que Rio Paranaíba, a população tem buscado essa renovação.
Então, talvez isso vai me deixar um pouco mais leve. Mas o fato de ser somente 2 jovens e um desses jovens ser uma mulher pesou muito. De ouvir alguns colegas, né, bater nas minhas costas e falar assim: nossa, minha filha, você está começando agora, você tem muita coisa para aprender ainda. Não, tenha calma, não seja afobada, não, você está muito desesperada. Desprezo pela sua pouca idade. E por ser uma mulher. E por ser mulher, então dobra. Foi em dobro. Dobra aqui também. Vamos lá, em Lagoa Formosa são 11 cadeiras. Atualmente, terminando agora, 2 mulheres ocupam essas vagas no Legislativo. Uma mulher, Ludmila. Uma mulher que está atualmente. E agora, uma também. Uma também. Houve também um equilíbrio aí. Isso. Não consegui, apesar do grande número de mulheres, que eu vi que foram muitas mulheres que foram. Eu estou tentando aqui achar o número exato. Candidataram. Foram mais de 10 mulheres. Foram mais de 10 mulheres que tentaram e não conseguiram. Eu fui a única que consegui. E aí o seu olhar, a sua pauta vai ser voltada para a mulher, ou é preciso também de pensar, logicamente, com a população como um todo, mas na sua legislatura você pretende dar esse olhar e implementar políticas que atendam prioritariamente o público feminino? Sim, Ludmila. Eu trabalhei toda a minha campanha falando que eu não teria somente uma pauta. Que eu iria abraçar todas as pautas do nosso município. Uma das minhas prioridades é levar bastante esclarecimento para a população sobre a política. E fazer um trabalho bem reforçado para que na próxima política a gente tenhamos mais mulheres, mais candidatas, né? E mais eleitas, né? Para a gente estar dentro da Câmara Municipal. Lagoa Formosa é muito polarizada a política entre A e B. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização das pessoas. Nós precisamos levar um conhecimento para as pessoas enorme. E eu pretendo sim fazer um trabalho muito bom. Eu costumo dizer de domingo até hoje eu falei que eu vou fazer uma história na política de Lagoa Formosa. Que as pessoas vão terem muito orgulho de mim. Agora, sobre Carmo do Paranaíba também, 2 cadeiras. Hoje tem 2 mulheres, na próxima 2. Ou a gente vê uma diminuição ou um empate. Como é que você analisa também essa questão, Paula? Lud, lá em Carmo foram várias mulheres que concorreram, né? Teve sim aquela questão do partido, né? Do mínimo, isso aconteceu, eu vi isso acontecendo, mas foram várias mulheres concorrendo e apenas 2 conseguiram. Inclusive, eu sou a primeira, né? Na primeira vez, e a outra está sendo reeleita. E assim, é muito ruim, sinceramente. Inclusive, eu convidei a Silvana para participar e ela estava com um compromisso agendado. Isso. Então, assim, é muito ruim porque a gente entende que quanto mais, melhor, claro, né? Para representar lá, são 11 cadeiras. Então, vou ter lá 2, não é contra, né, gente? Mas vão ter 2 para trabalhar com 9 homens. E quando eu trabalhava a minha campanha, eu sempre falava, olha, a gente tem que ter nossa representação na Câmara. Como eu já trabalho com homens, e eu percebo que a nossa visão ela é muito diferente dos homens. Não é que um é mais capaz que o outro em algumas situações, mas são questão de visão mesmo. Nós sabemos o que nós precisamos. Nós sabemos as nossas demandas. O homem, ele não tem essa noção. Né? Ele consegue visualizar a situação, mas de acordo com a visão dele, da visão masculina. Então eu falava, gente, a gente tem que ter mulher na Câmara. Por quê? Porque a gente precisa ser representada, a gente precisa que a nossa voz seja ouvida e que nossas demandas sejam atendidas. Então, assim, gostaria muito de ter mais mulheres. Vamos ver, né, se com o nosso trabalho, meu, da Silvana, a gente consegue fazer como a nossa colega aqui da Lagoa Formosa, trazer, né, que esse é o propósito dela, trazer também mais mulheres mais jovens para a política. Ô, Sandra, quando você analisa todas essas questões e nessas falas aqui, até porque quando a gente busca número de votos, a gente vê muitas mulheres lá no fim da fila dessa tabela de número de votos. Ou seja, muitas ali estão preenchendo o que pede a legislação para se ter uma chapa completa, para aquele partido apresentar uma chapa completa e aí concorrer com a sigla partidária. Então, infelizmente, a gente vê ali que tem gente só
cumprindo tabela ali por conta da baixa votação. Então, como que é esse movimento para que essas mulheres não estejam somente ali, até para poder credibilizar aquelas que estão trabalhando duro? Porque se uma pessoa entra só para ser um figurante, só para preencher um buraco, acaba descredibilizando aquelas que estão ali na luta. Sem sombra de dúvidas, Lud. Eu vejo que talvez a única saída, né, a maior e a única saída melhor. Pode ser que tenha outra saída, mas até o presente momento eu acredito que a melhor saída é nós conseguirmos disponibilizar o máximo possível de conhecimento do que realmente é política, como que funciona o legislativo, como que funciona o judiciário, o executivo, como que funciona a máquina pública, porque qual é o nosso maior entendimento? Nós só vamos falar, nós só vamos conversar, nós só vamos debater sobre aquilo que nós conhecemos, sobre aquilo que nós temos segurança, aquilo que a gente fala com propriedade. Então, se eu converso com alguma mulher e falo sobre política e vejo que ela recua, que o assunto não rende, né? Eu enxergo que ali ela já tem um certo receio, que ela não tem muito interesse em política, mas talvez seja por falta de conhecimento. Eu vejo que falta um pouco mais de investimento, e talvez se esse investimento existisse na capacitação das mulheres, talvez até dos homens também, né, de um modo geral, mas com um foco específico nas mulheres, talvez essa cota ela nem precisaria existir. Seria natural das mulheres o entendimento de que elas precisam se doar também para a política. A Cláudia, ela coloca isso, ela vem endossando, assim, como é que vocês resumem, então, essa dificuldade da participação feminina na política? Seria medo, a insegurança, a violência de gênero, sofre, né, esse preconceito que a gente estava falando aqui há pouco? Eu acredito que eu, como jovem mulher, a insegurança não... Uma insegurança que é trazida do outro, né? Ela é sobreposta na gente, assim, que às vezes você tem a confiança, você sabe que você pode desempenhar um bom trabalho, você deve desempenhar um bom trabalho, só que a insegurança do outro sobre você faz com que você se sinta insegura. As pessoas fazem com que você mesma desconfie do seu trabalho. E isso, pra mim, assim, é algo que no último mandato foi algo que pontuou muito na minha vida, sabe? Das pessoas tentarem me descredibilizar. É isso, tem que provar duas vezes. Sim. Que você pode, que você é capaz, e talvez esse aparato de preparo que a Sandra coloca dê mais confiança, porque quando chegar a esse tipo de situação, você consegue se desvencilhar sem nenhum tipo de problema. Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho, já eu volto. Eu quero saber mais agora as pautas de prioridade, por onde começar esses trabalhos, e Lagoa Formosa. Como é que a Poliane, ela assume daqui a alguns meses, mas como representante do município, eleita, imagino eu que ela já esteja articulando lá para apaziguar os ânimos que estão tensos lá em Lagoa Formosa. Um minuto só e a gente volta. De volta, e eu já quero saber da Poliane, porque esse assunto de Lagoa Formosa, nós temos acompanhado, o jornalismo da NTV tem acompanhado, muitas pessoas reclamando das atitudes do atual prefeito, que foi derrotado nas urnas pelo Zé Amorim para a próxima gestão, e tem dado muita confusão. Eu queria saber do resumo, assim, quais são essas manobras, e você também da sua responsabilidade. Sei que você vai assumir daqui a alguns meses, mas também já está fazendo algumas articulações para poder apaziguar, amenizar toda essa situação em Lagoa Formosa? Ludmila, nós estamos passando um problema, né, na nossa cidade. Esse processo de transição, como a gente estava aqui agora conversando com a Sandra, é muito importante e ele tem que acontecer, né? Ele deve acontecer. A gente esperava que fosse um processo mais tranquilo, né? A gente não esperava que fosse ser da forma que está sendo conduzido. Algumas atitudes tomadas, né, pelo atual prefeito, que perdeu agora as eleições, que a maioria da população, né, não está de acordo, até no caso as pessoas os eleitores dele também, né?
Ele teve algumas atitudes na área da saúde, do transporte. Corte de transporte, na saúde, mudanças de horários. Sim, umas mudanças de horários na saúde, no transporte da faculdade que vem para cá, dos cursos técnicos também, né, das pessoas. Então a gente sempre espera que as providências já estão sendo tomadas, né, o que está dentro da lei, o que está na mão do nosso legislativo, que é a Câmara Municipal, as providências já estão sendo tomadas e o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer sim. As pessoas têm me procurado ontem, têm me procurado hoje. O que dá para a gente fazer, a gente está fazendo, está procurando as soluções. E eu vou estar aproveitando aqui, Ludmila, o seu espaço e pedir para ele, ao nosso prefeito Edson Machado de Andrade, o Didi, é o 3º mandato dele, né? Ele estava tentando agora o 4º mandato. Ele fez 2 mandatos muito bom e que ele pense, né, nas pessoas, não só no eleitorado adversário, no caso, mas que no geral, na população, que ele tanto usa uma frase, né, durante a campanha eleitoral dele, meu povo, né? Então, que ele pense no povo dele e reveja algumas situações dele para que ele possa, né, tá terminando, se ele pretende terminar aí agora uma vida pública, uma vida política, que ele feche com chave de ouro. Ele sabe que a maioria das decisões, as maiorias das coisas que podem acontecer está na mão dele. A gente tenta, mas está na mão dele. E a situação, pense nas famílias, na dificuldade das famílias, né? Nesse transporte público, na área da saúde, e que ele reveja essa situação. Vamos fazer esse processo de transição aí tranquilo e vai ser bom para todo mundo. Sandra, Patos de Minas não vai enfrentar esse tipo de problema. Você e o Falcão continuam à frente do município, inclusive com a maior votação da história de Patos de Minas em termos percentuais, a não ser aquelas cidades de Minas Gerais que tivemos apenas um candidato, como o caso de São Gonçalo do Abaeté, foram 41 cidades ao todo que teve 100% ali dos votos. Mas o Falcão e você foram a segunda maior votação em termos percentuais do Estado também. Então, tem vários recordes batidos aí. Então, resumidamente, eu sei que tem muita coisa para fazer, muita coisa para implementar, mas o que continuar e o que dá atenção nessa próxima que já é agora, né? Mas qual é o foco nesse momento? Então, Ludmila, eu acredito que esses 85,19%, né, esses 65.823 votos, eu acredito que eles tenham sido realmente uma resposta ao nosso trabalho. Nada além disso. E nós temos muito o que fazer para Patos. Nós temos aí creches para construir, nós já construímos aí 4 creches, foram 16 escolas e creches reformadas. Nós precisamos finalizar 2 postos de saúde, iniciar mais um próximo agora. Nós estamos com 5 estradas, né, que estamos finalizando. Do Sumaré, nós já começamos a mexer nela. A de Alagoas está em obras também. Nós finalizamos a de Campo Alegre, a de Vieiras, está faltando uma aqui, deixa eu tentar lembrar. Arraial dos Afonsos também. Então, assim, nós temos muita coisa o que fazer ainda. Pela educação, nós queremos entregar muito, né? Melhorar a questão didática, investir um pouco mais na robótica. Nós precisamos fomentar ainda mais o Viva Patos, né, a qual eu sou a coordenadora do Viva Patos já por um período já. E nós temos muita coisa para fazer, tanto pela saúde, educação, melhorar a mobilidade, o trânsito da cidade. E eu costumo dizer que nós estamos com sangue nos olhos. Nós estamos trabalhando com muito afinco. Até porque aumenta ainda mais a responsabilidade com essa votação. Exatamente. Não, eu acho que não é nenhum comodismo ali. Quando você tem
não vou dizer dobra, mas tem um percentual largo de uma eleição para outra, aumenta mais a responsabilidade, porque as pessoas estão confiando naquilo que vocês estão fazendo. Então, não dá para mudar muito a rota, mas só melhorar aquilo que já foi feito. Exatamente, Lud. E com um detalhe a mais, né? Agora nós não temos pandemia, se Deus quiser, nós não estamos passando por nenhuma enchente. Se Deus quiser, Deus há de permitir que a gente não passe por nenhum grande desafio pelo qual nós passamos nesses 3 anos e 9 meses e a gente possa fazer muito mais por Patos. Quero saber de você, caso o Falcão se candidate daqui a 2 anos, e você não, já teve algum diálogo a respeito disso? Até porque se ele sair, você vai assumir a cadeira de prefeito de Patos de Minas. Isso é natural, né? Caso aconteça algo com ele, ou ele se candidate, ou aconteça alguma fatalidade, Deus lhe guarde, né? Aconteça algo dessa forma, é natural. É para isso que eu exerço o cargo de vice-prefeita e com muita responsabilidade desde 2020. Tanto que o que eu falei aqui sobre a capacitação da mulher, né? Em 2020, em 2019, na verdade, eu fui para a sala de aula, eu fui para o Senado Federal, na Escola Interlégios, eu estudei sobre política e para executar um trabalho com muita responsabilidade. Numa das entrevistas, numa das sabatinas, eu até questionei e voltei a pergunta. Eu falei, será que se fosse o vice-prefeito, fosse um homem, será que essa pergunta ela iria ser tão feita, né? Eu iria ser tão questionada em relação a isso? Mas eu nem falo da sua capacidade, não. Eu falo da questão se tem essa conversa. Não. Tem essa conversa dele sair, porque aí você será prefeita. Questão de trabalho, vocês estão alinhados, a gente sabe que já teve vários governos que eu já acompanhei, estadual, que às vezes também o vice não falava com a pessoa ocupante do cargo, seja governador, seja prefeito. Então, assim, eu sei desse diálogo de vocês, mas ainda não teve essa conversa. Olha, não, te falo de você está coração, prestes a assumir a cadeira de prefeito. Pela capacidade, a gente sabe que você está muito bem amparada de todas as formas. Sem dúvida. Mas eu te falo assim de coração, é muito prematuro para essa conversa ainda, né? Agora que nós vencemos, ganhamos as eleições, nós temos que ter esse olhar para 2025. Nós não podemos ficar pensando em 2026 no momento agora, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. As pessoas falam assim, se o Falcão sair, e se ele não sair? E se eu sair? Resolver me candidatar a outro cargo, né? Ou se nenhum dos dois saírem, nós continuarmos até o final, até 2028. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda, a gente não chegou nem a conversar sobre esse assunto, eu acho muito prematuro. Depois, quando conversarem, me conta. Tá bom, pode deixar. Quero saber como é que vai ser esse futuro. Mas agora, para a gente também finalizando, eu quero saber, Loren, a sua pauta agora de prioridade, qual que é a sua mobilização para o município de Rio Paranaíba? Bom, Ludmila, tanto na minha campanha, né, eu trabalhei com várias pautas, vários projetos que eu pretendo, né, colocar em prática agora nos próximos 4 anos. Algo que foi um sucesso, né, que eu consegui vários recursos, várias emendas para o nosso município de Rio Paranaíba. Mas eu queria muito, foi algo até que eu conversei com você, com as meninas aqui, que eu queria muito tocar no assunto, porque eu sei que a NTV chega na nossa região toda. Então eu queria muito falar sobre isso com vocês, que se chama um projeto muito legal, que é o Parlamento Jovem de Minas. É um parlamento que já existe na Assembleia de Minas Gerais há 20 anos, que é simplesmente levar a política para os alunos do ensino médio. E a nossa Câmara de Rio Paranaíba, a gente aderiu ao projeto, né, esse ano, em 2024. Eu, como presidente da Câmara para esse ano de 2024, eu inscrevi a Câmara de Rio Paranaíba, nós tivemos jovens do ensino médio que participaram do projeto. Cada ano o projeto tem um tema específico, esse ano foi melhorias no ensino escolar, eles já vêm aí com alguns pontos que eles querem trazer, né? A gente mostra a insatisfação deles com alguns pontos na educação. E eu quero trazer isso aqui exatamente para poder incentivar com que outras câmaras da nossa região entrem no projeto. Se eu não me engano, ainda estamos com as inscrições abertas, né, para as câmaras. Depende, qualquer vereador da Câmara pode fazer essa inscrição para o projeto. E nós precisamos disso na nossa região, porque, por exemplo, o Rio Paranaíba é o único município da região que a Câmara está no projeto. E aí o nosso polo, né, onde a gente tem o apoio do projeto, porque são divididos em polos do estado de Minas Gerais, é lá em Arcos, fica muito distante daqui. E nós temos municípios assim que têm câmaras com juventude, câmaras atuantes, que eu tenho certeza que vão ter assim, uma boa aceitação dos jovens nas escolas do ensino médio, porque foi o que aconteceu em Rio Paranaíba.
Então eu quero usar muito desse espaço para poder pedir, né? Já estou com as minhas colegas aqui, Lagoa Formosa, Carma, a Sandra, vice-prefeita aqui de Patos de Minas, para poder trazer isso, mobilizar as câmaras da região para entrarem no projeto, para a gente ter um polo nosso aqui pertinho, para a gente fazer com que esses jovens entrem no projeto e para incentivar eles a gostarem de política, para fazer com que eles realmente se interessem, porque a gente vê que isso, infelizmente, a gente vê um desinteresse muito grande. Às vezes, como a Sandra mesma falou, às vezes a pessoa não quer falar, mas não é porque não gosta, é só porque não entende. Então a gente precisa trazer isso, principalmente para a escola, porque eu brinco muito, o pessoal fala, porque a juventude é o futuro. Não, é o presente já. Eles já estão votando, eles já querem escolher quem serão seus vereadores, prefeitos, governadores, presidentes. Então, assim, é algo que é um projeto que eu quero que continue na Câmara de Rio Paranaíba. Mas são diversas pautas aí, vários projetos que eu apresentei nas minhas entrevistas durante a campanha. Tem as minhas redes sociais também, Lauren Luiza, vereadora, que pode acompanhar tudo isso lá, todas as minhas pautas e tudo que eu procuro trazer. Mas o foco que eu queria muito falar é sobre o Parlamento Jovem de Minas, que foi um sucesso em Rio Paranaíba. Tudo bem, então aqui, ó, os pares já estão aqui para poder fazer essa negociação. Paula, por onde começar esse trabalho em Carmo do Paranaíba? Já tem um foco de ação? Já tem uma frente de trabalho por lá? Lude, eu andei muito durante a minha campanha, fui em muitos lugares, fui nas comunidades rurais, na cidade. Então, assim, a gente já consegue visualizar as demandas, as maiores demandas da cidade. Né? Em Carmo do Paranaíba hoje tem um problema grave com os produtores rurais, que é a questão das estradas. O nosso município é um dos maiores municípios com estradas rurais, em questão de quilometragem, são mais de 500 quilômetros de estradas rurais. Então, é uma deficiência que a gente percebe. Né? A gente vê a questão da saúde, a questão da educação. Então, eu como mãe, como mulher, a gente consegue ver muito amplo. Então, a minha intenção é estar atendendo, claro, os produtores rurais é a minha casa, é onde eu me sinto bem, me sinto à vontade, mas eu consigo, acredito que eu vou conseguir andar ali entre todas as pautas, porque a gente consegue fazer isso, a mulher faz isso muito bem, a gente consegue absorver muito bem e dar as prioridades. Então, a minha função como mulher, minha função como vereadora é atender as demandas da cidade como um todo. Oliane, já tem alguma ação, alguma área que você vai dar mais atenção? Você disse que vai olhar como um todo, mas já tem, olha, eu quero implementar esse projeto, eu quero melhorar tal área. Sim, Ludmila, como a Paula disse, né, eu também já disse aqui, eu quero olhar por todas, né, educação, infraestrutura. A gente vai tentar dar o máximo em todo. Eu trabalhei toda a campanha e a gente andou muito, fizemos muitas visitas, ouvimos, né, todas as demandas das pessoas. E a área da educação na nossa cidade, ela é uma área que ela precisa ser mais valorizada. Ela é uma área... Os professores de Lagoa Formosa têm os menores salários da região regional mesmo. São os menores salários. Então, a gente precisa muito olhar por essa classe. Ela tem uma dificuldade muito grande com monitores, né, com professores apoios. A gente precisa estar olhando muito por essa área. Tem a questão das especialidades na saúde, que a gente precisa levar mais especialidades para os nossos municípios. Como a Paula disse, as estradas, né, que é a produção, nós temos muita produção em Lagoa Formosa, né? Na região, a gente precisa estar dando condições, né, das pessoas levarem seus produtos, né, transportarem seus produtos. E o projeto da minha amiga aqui agora, que eu amei Lagoa Formosa. Amei, já deu certo. Já tenho certeza que a Sandra... Conte com o Carmo também, eu já vou cutucar lá meus vereadores, faz as inscrições aí pra gente continuar no próximo ano. Isso, nós vamos nos unir aqui, né, Sandra? Vai dar certo, nós vamos estar levando e trazendo esse polo aqui para nós. Né? O importante é que nós vamos estar trabalhando com muita coragem, com muita fé em Deus e fazer um excelente mandato. Eu quero agradecer as nossas convidadas. Por favor, não espere 4 anos para voltar. Sandra, me acione sempre que você quiser. Vamos conversar com a população por outros meios também, para mostrar esses projetos, ter esse diálogo aberto para as pessoas também manifestarem o que desejam, o que esperem, o sentimento naquela situação. Falo isso para todas aqui, para a gente usar esse espaço aqui também como meio para isso. Parabenizo vocês pelas reeleições, pela eleição.
Mande nosso abraço para cada município. É muito importante ter todos conosco aqui na NTV e que seja uma gestão para todas aí muito abençoada. Amém. Obrigada. Mila, pela oportunidade. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Voltem sempre. Eu vou para o intervalo, mas fiquem ligadinhos aqui. Tem mais espaço feminino e o nosso assunto próximo também é muito importante. Já já eu volto. Gente, agora um assunto sério. Mais um assunto para a gente discutir. Eu tomei conhecimento da situação do Dudu ontem. E logo de prontidão, eu chamei o Paulo para a gente conversar e eu falei, bom, eu vou falar no programa quantas vezes forem necessárias, no sentido de somar a campanha da família pela vida, pela cura do Dudu. Ele que está aqui conosco. Olha que lindeza, tem 2 anos. Ele é de Carmo do Paranaíba. E a gente vai discutir sobre a doença que ele tem e o que a família está fazendo, o que a mãe, a Débora, o pai, o Paulo estão fazendo para buscar a cura para ele. Como vai, Débora? Como é que você está? Estamos lutando a cada dia, né? Mas a gente... Pode ficar à vontade, Paulo. Você pode andar com ele, pode ficar à vontade. Pode ficar aqui, tranquilo. Põe ele no chão pra ele Pode ficar à vontade. Lutando, né? Um dia de cada vez. Mas com fé, muita fé. Vamos conseguir. O que ele tem e quando que foi descoberta essa doença? A doença do Eduardo se chama paralisia espástica tipo 50, na sigla SPG 50. Desde os primeiros anos de vida a gente via que ele tinha atraso de desenvolvimento, né? Esses atrasos foram ficando mais importantes. A gente foi procurando especialistas, neuropediatras, geneticistas, até que ao longo de mais ou menos 1 ano de investigação a gente conseguiu o diagnóstico através do sequenciamento genético, né? E de lá pra cá a gente vem tentando buscar o tratamento, né, que ele precisa. Descobrimos que existe tratamento para essa doença, mas é um tratamento de muito alto custo, né? E nós estamos buscando conseguir esse tratamento para ele. Até porque esse tratamento, ele não é realizado no Brasil. Não. Só fora do país. Qual é o custo? Bom, são milhões de dólares, né, para desenvolver uma medicação. Essa medicação ela ainda está em fase de desenvolvimento, na verdade. Em fase de estudo. A gente sabe que tem 8 doses já prontas para serem aplicadas na 3ª fase do estudo, que é a última fase necessária para comercializar a droga, para ela ser aprovada para comercialização. E o Eduardo, ele é candidato a paciente teste nessa última fase do estudo. Ele é candidato a ser um dos 8 pacientes para receber essa Mas dose. fora do país? Nos Estados Unidos, em Washington. Essa resposta tem que ser rápida? Para começar essa 3ª fase, eles estavam programando de começar em janeiro, fevereiro do ano que vem. Eles já precisariam ter os recursos necessários no final de novembro, mais ou menos. Isso quer dizer, vocês precisam de 11 milhões só para o tratamento. Ainda tem o custo de vocês de manutenção de vida da família lá. Não, na verdade, quando você é eleito para esse tratamento, todos os custos estão incluídos. Você não precisa arcar com esses custos. O próprio estudo custeia toda a manutenção dos pacientes lá durante esse tempo que a gente vai ficar lá, né? São 3 meses que a gente precisa ficar lá no hospital. E aí, se ele não iniciar esse tratamento agora, essa fase de testes, qual que é a progressão e o avanço da doença? É rápida? É um quadro assim que... A doença ela vai progredindo de uma forma parecida com aquela doença AME. A criança vai perdendo movimentos, vai ganhando mais rigidez muscular aos pouquinhos. Essa rigidez tem um nome chamado espasticidade. Em torno dos 3 anos e meio é quando ela começa a ficar mais intensa. E aí ela vem de forma mais rápida. Então o Eduardo ele é um candidato muito bom para receber esse medicamento, porque ele ainda não desenvolveu muita espasticidade. Ô Paulo, eu conversei com você, eu vi todos os vídeos, a gente está colocando na tela aí também para onde vocês podem acompanhar a cura para o Dudu, que esse é o nome do perfil na rede social.
Eu sei que você está dando, assim, literalmente a sua vida, né? Você, a Débora, a família de vocês todos para mobilizar e recrutar todos esses recursos. O que foi mobilizado até agora, o que é preciso mais e como cada um de nós pode ajudar? De quando a gente descobriu o diagnóstico, né, há quase um ano, tá nervoso. Nossa vida mudou por completo, passamos a viver em função disso, como você mesma disse, né? E mais ou menos em junho, quando a gente teve a notícia de que o estudo contava com uma verba que não veio e ele, a partir de então, corre o risco de não acontecer a aplicação da medicação, nós passamos a viver em função disso ainda mais, né? Seja nos nossos trabalhos, trabalhando 24 horas por dia em prol desse estudo, seja agora através dessa campanha, que a partir do momento que a gente vê que sozinhos não conseguimos, a gente passou a pedir ajuda. Não só nós, como as outras 7 famílias passando a pedir ajuda na comunidade, né? São 8 famílias, a gente está falando de várias partes do mundo, até porque no Brasil é o único caso conhecido ou registrado até agora. Isso. Sim, até onde a gente sabe, tem 3 crianças nos Estados Unidos e as outras são espalhadas pelo mundo. E o valor que a gente divulga, te respondendo sobre o que é preciso, o que foi passado para nós é que seriam precisos $3 milhões para que as 8 crianças recebam esses medicamentos, e as 8 famílias passaram a trabalhar em prol disso. A gente sabe que hoje tem algo em torno de $1.100.000, né? Então a gente precisa hoje de quase $2 milhões para que essas 8 crianças recebam, aí por isso que a gente hoje divulga algo entre 10 e 11 milhões de reais com câmbio, né? É o que é a meta que a gente tem hoje. E, como eu te falei, os pesquisadores envolvidos, as 8 famílias, todos estão tentando trabalhar em prol dessa cifra, né? É o que a gente precisa. Literalmente uns pelos outros. E aí eu sei que você está numa mobilização, falando, porque você é advogado, falando com as seções, as subseções da OAB se mobilizem, mas o que cada um de nós pode fazer? Cada um de nós doar um pouquinho faz diferença, é importante isso, que a gente também mobilize as nossas famílias, para que o Dudu e essas outras pessoas também tenham, né, essa oportunidade de acesso a essa cura. Uma das pessoas que mais tem ajudado a gente na campanha, ela criou o slogan que acho que foi perfeito, que tem a ver com o que você disse, né, que é o Beija-Flor, né, os Beija-Flores do Dudu. Ela partiu da parábola do Beija-Flor que conta que cada gota conta, né? Então passei a mobilizar tanto os colegas do OAB, né, quanto do Rotary, do qual fui presidente, e também tenho vários contatos, que foi desses 2 grupos que a gente partiu e acabou se expandindo através de várias amizades. E amizades que eu brinco, a gente nem sabia que tinha, né? E agora toda a comunidade Carmo, Patos, o Eduardo nasceu aqui, nós moramos aqui já há 6 anos, nos abraçaram e, de fato, o que a gente precisa hoje é que a história do Eduardo ganhe notoriedade, que o perfil do Instagram dele possa chegar a mais pessoas, que possam se sensibilizar e ajudar o Eduardo, ajudar essas outras 7 crianças. A gente Mexe Vira divulga as outras também, são 8 crianças que lutam para não ficar tetraplégicas. Então, cada gota, cada real conta para que a gente atinja essa cifra e que evite isso, né? Então, a gente tem pedido hoje, é que quem possa doar e quem possa compartilhar a nossa história, para que mais pessoas possam nos ajudar e mais pessoas possam até conhecer a doença, porque já tivemos contato de mães que têm filhos com sintomas muito parecidos e não tem diagnóstico. Então a gente diretamente talvez pode ajudar até mais crianças a conhecerem um diagnóstico. Mas, enfim. Como é bom, né, Paula? Não, como é bom isso, a Débora, e ver uma criança extremamente ativa e os pais ali criando todo esse circuito de mobilização. E mais do que isso, também sensibilizando as pessoas. Então é importante ver esse engajamento também da sociedade
nessa luta. Quando eu falo luta pela vida, porque daqui a gente já vê que tem um futuro, né, gigantesco aí pela frente, cheio de esperança para semear. Então, assim, a gente vai colocar, vamos colocar lá, o Pix para doação é esse, ó, que está na tela, tá? O arroba eu já também coloquei, isso eu vou colocar também na minha rede social, vamos espalhar isso. Estavam aqui eleitas e reeleitas, já fiz um chamado para essas pessoas, porque a gente tem que fazer uma frente aí, um abraço para de todos os níveis. Não é, Paulo? Sim, a gente conta com realmente todos os níveis, com colegas de profissão meus, da Débora, comunidade patense, poder executivo, legislativo. A gente está pedindo o apoio de influenciadores como você, que tem voz, que tem uma voz ativa na mídia que possa nos ajudar a divulgar a história dessas crianças e Dudu, que precisa de ajuda. Ele é realmente ativo e a gente não pode deixar que deixe de ser. A gente precisa lutar para que ele continue sendo. Menino que não quieta. E não quieta, e é bom isso. É bom ver isso, quanto ele é ativo, quanta vida tem ali. Que delícia ver isso. Assim, não quer que a doença retire isso dele. Só isso que a gente quer. Ô Paulo, e ainda falta muito. O passo tá pelo que está chegando até agora. Vocês esperam que consiga esse dinheiro nesse tempo, já que a gente está literalmente ali na briga contra o relógio? Espero conseguir. Ainda falta uma caminhada significativa, Camila, mas a gente espera, a gente está trabalhando 24 horas para conseguir, né? Mas ainda realmente falta uma cifra significativa, mesmo com o pessoal, as famílias dos Estados Unidos trabalhando, fazendo evento, nós aqui temos várias ações agora para fazer, mas ainda tem um bom chão para correr. A gente conta com a ajuda de todo mundo. Como é uma fase de testes, as chances de cura desse tratamento que vai ser realizado, as chances são grandes? Sim, o que a gente tem são crianças que foram tratadas, né? A gente está na fase final de testes, né? A gente teve a fase 1, que teve a primeira criança tratada, teve a fase 2 com mais 3, e as 4 crianças, elas conseguiram demonstrar a pausa da degeneração, que é o que o tratamento se propõe, parar ali, né? É um tratamento muito parecido com outros tratamentos genéticos que já existiam. O princípio é muito parecido. E as crianças tratadas têm um bom resultado até aqui. Então a gente acredita que sim, que vai ter um grande resultado. A questão é que, como a empresa que é dona dessa medicação, ela não tem fins lucrativos, né? Ela depende de patrocínios, há o risco de não acontecer esse tratamento e não ter verba, né? Como é uma doença que tem menos de 100 casos no mundo e pouco interesse farmacêutico, o tratamento só existe, como a gente tem divulgado, porque um pai criou, né? Um pai criou a empresa que desenvolveu, recrutou um pai canadense. Ele desenvolveu o tratamento, ele recrutou pesquisadores, ele viu que era possível, mas que não tinha interesse farmacêutico. Então ele fez uma campanha como nós estamos fazendo aqui, arrecadou na época o valor que precisava e desenvolveu. E o filho dele foi o primeiro. E o filho dele, a gente fez videochamadas, a gente conheceu e nitidamente melhor, e resultados demonstram que a degeneração parou, que é o que a gente espera pro Eduardo. O quanto antes, porque ele ainda não começou a degeneração em si, né? A enrijecimento dos músculos. Paulo, Débora, o Dudu, queria dizer assim, vocês podem contar sempre comigo, com a NTV, com o Pato Já, com a nossa FM. Eu tenho certeza que com toda a sociedade, com todas as cidades que a gente está chegando aqui, é impossível não olhar para essa situação, não se sensibilizar e ajudar de alguma forma. Vai continuar falando. Enquanto vocês quiserem, eu estou aqui como porta-voz da família de vocês. Muito obrigado. O que a gente mais precisa hoje é que a voz vida, que pessoas conheçam a história do Dudu. Muito bem, a gente termina aqui o nosso programa, mobilizando e pedindo a você também que espalhe essa situação, que ajude como você puder, de alguma forma, porque é importante que a gente olhe para o outro, sabe? Cuide do outro. Além de fazer um bem danado, nós estamos aqui um pelos outros, esse é o nosso objetivo. Na tela aí a gente vai sorteando o presente de hoje, um par de ingressos para o show, vai para o Hélio Borges, não parou, Adriana parou, mas não parou, pronto, Exaltina, foi para você.
último, final 39. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram, recebendo muitos recados aqui também, que eu vou passar para a Débora, pro Paulo. Muito bom ter todos vocês aí como aliados também. E o nosso programa chegou ao fim, ó. Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus.